Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal, eu sou Renato Cortes, aqui nós falamos de teologia, nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da Palavra de Deus. Bom, hoje é quinta-feira e como toda quinta-feira nós estamos estudando a Bíblia, começando de Gênesis e vamos ir até o livro de Apocalipse. No vídeo de hoje nós vamos estudar já a aula de número 6 de Gênesis, onde nós vamos abranger os capítulos 19 ao 21. Tá? Então já se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que possam vir aqui estudar a Bíblia com a gente também, tá bom? Bom, então pegue a sua Bíblia, se possível já abra no texto aí, Gênesis capítulo 19, nós vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar aqui sobre Sodoma e Gomorra e sobre o nascimento de Isaac, tá certo? Sodoma e Gomorra e sobre o nascimento de Isaac. Bom, entre o juízo que consome e a promessa que gera vida, vemos a justiça e a fidelidade de Deus em ação. De Gênesis 19 até 21, testemunhamos a destruição de Sodoma e Gomorra, fruto do extremo pecado, e logo em seguida o milagre do nascimento de Isaac, filho prometido a Abraão e Sara. Então nessa aula vamos entender como Deus julga a iniquidade, mas também honra suas promessas de modo sobrenatural. Então vamos começar aqui já no capítulo 19, lendo os 3 primeiros versículos, tá? Na minha Bíblia está assim, ó. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa de meu servo, de seu servo, né? Lá poderão lavar os seus pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto que finalmente o acompanharam e entraram na sua casa. Ló mandou preparar uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Bom, então aqui mostra a chegada dos anjos. Se você for lembrar da aula passada, quando nós falamos que Deus ele vai até Abraão renovar o pacto, renovar a sua promessa e prometer um filho, né? Nós vemos que ali são 3 anjos que chegam até Abraão. E naquele momento, o que acontece? Um anjo fica com Abraão e 2 vão ali para Sodoma e Gomorra para poder falar com Ló. E quando chegam ali, eles vão... Ló estava sentado à porta da cidade, Ló os avistam, e o que Ló faz? Ló os convida para poder entrar na sua casa, para poder passar a noite. Bom, já no versículo 4 ao 9, a gente vai ver que os homens daquela cidade percebem a presença desses anjos e eles vão até lá, na casa de Ló, exatamente para forçar a Ló deixar aqueles homens saírem, né? Forçar Ló a deixar aqueles homens saírem, porque eles queriam abusar até sexualmente daqueles homens, tá? Ou daqueles anjos, mas que, né, para eles eram homens normais. Ló então oferece as suas filhas em vez dos hóspedes, demonstrando a demonstração trágica da depravação moral. Então, quando Ló oferece a sua filha, as suas filhas, no lugar de pessoas, a gente tem que pontuar alguma coisa aqui. Primeiro ponto é que não tem explicação racional, prática para o que Ló fez. Isso é claro, né? Ló colocou as suas filhas e família, ela só pode estar abaixo de Deus na nossa vida. Mas o que Ló ele deve ter feito aqui, a gente tem que entender que Ló ele veio de uma guerra, né? Ló tinha acabado de sair de uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E agora, de repente, chegam homens ali que ele não conhecia, homens que vão até a sua casa. De repente, Ló poderia pensar que aqueles homens, o que pudessem ser
talvez espiões enviados por aqueles reis a quais eles perderam a batalha, né? Poderiam ser espiões voltados para a guerra, para através do que acontecesse ali, trazer a guerra novamente para ele. Então Ló, ele vai tentar ser o mais hospitaleiro possível. Lógico que passando os limites e colocando até a sua família abaixo na questão de prioridade e preservando, quem sabe, tentando preservar a sua vida. No versículo 15 ao 29, vai acontecer a destruição da cidade. O que acontece aqui? Os anjos vão avisar para Ló que a cidade vai ser destruída, a cidade de Sodoma e Gomorra seriam destruídas, e que Ló deveria fugir dali com a sua família. E é interessante que a ideia é de que a cidade seria destruída naquele momento. Era para já. E que agora, se ele quisesse salvar sua vida, já deveria fugir de uma vez. Não ficar ali esperando. Então, Ló, ele vai fugir da cidade. E quando Ló ele está fugindo da cidade, a esposa de Ló, ela olha para trás. No momento que ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal, que foi um símbolo aqui do preço da desobediência. Então, esse quadro, a gente consegue imaginar ele, porque isso aconteceu um movimento relativo, em escala bem menor, na cidade de Pompéu e Herculano. Se vocês pesquisarem no YouTube, né, sobre a cidade de Pompéu e Herculano, um vulcão entrou em erupção naquela cidade, próxima daquela região, no ano 70 depois de Cristo. E quando o vulcão ele entrou, disse que muitas pessoas que começavam a fugir da cidade, eles voltaram para lá correndo, para poder pegar dinheiro, para pegar objetos de valor que eles tinham. Tanto é que muitos morrem, tem as estátuas das pessoas que foram carbonizadas na hora e prevalece até hoje, e muitos estão mortos com a mão fechada. E alguns estudos que fazem conseguem ver o que eles estão por dentro. Às vezes eram saquetéis de dinheiro, de moedas que eles estavam preservando. Outros estão morrendo, dando uma proteção para as crianças na frente, né? Então, provavelmente, a mulher de Ló, quando ela vira para trás, talvez a ideia na sua cabeça fosse exatamente essa: voltar a poder pegar algum bem valioso, pegar o seu dinheiro, pegar suas moedas, né? E aí, nesse movimento de virar para voltar, ela foi atingida ali por esse fogo que a transformou numa estátua de sal, tá? E eles vão fugir então para Zoar. Aí já no versículo 30 ao 38, Ló e suas filhas se refugiam em Zoar, por medo de não terem herdeiros. As filhas de Ló embriagam Ló e eles geram Moabe e Amon. Então eles fogem para uma montanha e eles ficam habitando no alto dessa montanha, né? Ló e as suas duas filhas, uma vez que a sua esposa, ela virou uma estátua. E com medo de não gerarem descendência do seu pai em futuras gerações e eles morrerem ali, elas entram num consenso, as duas filhas dele, e resolvem ter relação sexual com ele, tá? E aí o texto vai dizer que quando elas têm relação com ele, elas embriagam o pai e deitam com ele. Nesse momento elas vão dar, cada uma vai dar origem a um filho, cada uma vai engravidar de um filho. E esses filhos levam o nome de Moabe e Amon. E desses filhos, Moabe e Amon, vai nascer a geração dos Moabitas e dos Amonitas, que foram povos aí, grandes inimigos do povo de Israel. E a cidade de Sodoma e Gomorra, ela existe? Tem como a gente comprovar? Então, nós temos pelo menos hoje, tem vários, mas pelo menos 2 sítios arqueológicos que provavelmente deveria ser a cidade de Sodoma e Gomorra, tá? Quando você pega os dados que a Bíblia dá sobre a localização dessas cidades,
e lá você encontra pedras meio que derretidas, sinais de fogo, né? Você, nas duas cidades, uma longe da outra, nos dois campos arqueológicos, você encontra indícios de que houve um fogo, um calor muito quente que devastou aquela cidade, tá? E que aquele fogo ele veio de cima. Aquele fogo ele veio de cima. Então são dois sítios que são muito parecidos. Um fica mais ao sul do Jordão e o outro fica mais ao norte. Um mais ao norte, outro mais ao sul, tá? Então, terminando aqui, ó, esses povos, Moab e Amon, foram a origem de duas nações vizinhas de Israel. E revela que até o pecado Deus pode emergir planos para cumprir as suas promessas gerais. Bom, a gente entra no capítulo 20. No capítulo 20, você tem aqui a nova viagem a Gerar. Então, vamos abrir lá o capítulo 20. Tá assim, ó, versículo 1 e versículo 2. Abraão partiu dali para a região do Néguev e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã, e então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Olha que interessante. Abraão aqui vai para Gerar e repete o mesmo erro que ele havia feito no Egito. O que isso aqui ensina para nós? Isso aqui ensina para nós que mesmo o servo de Deus, ele pode errar e às vezes ele pode retornar caindo no mesmo erro. E que isso tem que servir de exemplo para nós, para a gente aprender a não fazer. Por quê? Porque toda vez que eu cometo um erro, que eu abro brecha, que eu erro, que eu faço um pecado, as consequências daquele pecado vêm. E por mais que Deus às vezes possa me perdoar do que eu fiz, do pecado que eu cometi, Deus nunca vai tirar as consequências daquele pecado sobre a minha vida. Então Abraão aqui, olha só, ele caiu no mesmo buraco. Ele repetiu o mesmo erro ao qual Deus já tinha advertido que não o fizesse. Então ele vai para lá, o rei Abimeleque toma Sara, mas Deus aparece em sonho e alerta o rei. Muito parecido de novo com o que acontece no Egito. Do versículo 3 ao 18, nós vamos ter uma correção e uma restauração. Abimeleque devolve Sara e repreende Abraão por engano. Abraão confessa seu temor, o rei oferece retribuição e garante proteção. Mais uma vez, Deus promete a promessa mesmo diante da fraqueza humana. Tá? Então, esses pontos mostram para a gente sempre isso, que o homem ele é falho, o homem pode errar, mas que Deus ele não vai mudar a sua promessa. O que Deus promete, ele vai manter. Tá? E aí você tem aqui um milagre no tempo perfeito. No tempo determinado, isso já no versículo 21, vai nascer Isaac. Então, no tempo determinado, Deus cumpriu o que ele havia falado. Sara engravidou e concebeu Isaac, que significa riso, né? Trazendo alegria e a incredulidade foi superada. Então, quando Isaac nasce, a Sara proclama assim: Deus me fez rir, todo aquele que ouvir rirá comigo. Isaac marca o início da linhagem que receberá a promessa de terra, descendência e bênção. Então veja bem, você tinha Abraão, que de Abraão descenderia o povo de Israel, mas porém de Abraão ele não descendeu só um povo. De Abraão ele descendeu os povos árabes e os povos israelitas. Então o nascimento de Isaac, ele é muito... Então, o nascimento de Isaac é muito interessante nesse ponto, por quê? Porque no nascimento de Isaac é que você vê a continuação e a confirmação da promessa de Deus. Porque Ismael já havia nascido e de Ismael daria origem os povos árabes.
Os povos árabes descenderiam de Ismael. Agora, com o nascimento de Isaac, nos padrões que Deus tinha orientado, né? Isaac agora ele vai dar origem à linhagem da nação de Israel, tá certo? Do versículo 8 ao 10, ainda no 21, você tem a festa do desmame. O que era isso? Durante a festa do desmame de Isaac, Sara vê Ismael zombando e exige a expulsão de Agar e do seu filho. E no versículo 14 a 19, Agar e Ismael sofrem no deserto, a água acaba e Agar se desespera. Deus ouve a voz do menino, abre os olhos de Agar um pouco, promete a Ismael fazer dele uma grande nação. Então tem a festa do desmame de Isaac. Sara percebe que Agar continuava zombando, tá? Do menino, porque agora ela tinha um filho de 13 anos, né? E Sara, então, acaba expulsando Agar e o seu filho de casa. Tá? Sara vai até Abraão, conversa com Abraão, Abraão obedece à voz da esposa e expulsa Agar de casa. Agar, quando sai de casa, ela vai novamente para o deserto, assim como ela tinha ido outra vez. Só que da outra vez, o anjo do Senhor aparece para ela e fala assim: volta para a tua senhora. Agora já é diferente. Agora o anjo ele já aparece com uma promessa de bênção para ela. O anjo já aparece e fala com ela assim, ó, que Deus ouviu o choro do menino e que dele também nasceria uma grande nação. A aliança dele estaria com Isaac, mas que também desse menino nasceria uma grande nação, e foi o que Deus cumpriu. A nação dos povos árabes, ela descendeu exatamente de Ismael, tá? Então, o que nós vimos? O que nós aprendemos na aula de hoje? Nós aprendemos alguns temas. Aprendemos sobre justiça divina, né? Deus julga o pecado impenitente de Sodoma e Gomorra. Proteção da promessa. Então, mesmo em falhas humanas, Deus preserva Sara e Isaac. Alegria e incredulidade. O riso de Sara reflete a maravilha e surpresa diante do agir divino. E graça para com os esquecidos. Deus cuidou de Ismael, cumprindo a promessa que havia feito. E com isso nós avançamos um pouco mais agora na criação do Estado de Israel, da nação de Israel. Então você já tem agora Abraão fixado, estabelecido, a promessa é feita, e agora Abraão já tem Isaac, que nasce da sua esposa, que era estéril, né? E é daí a linhagem de Israel começa a se desenvolver. Na próxima aula, nós vamos continuar falando de Isaac, continuar falando de Abraão. Nós vamos falar do sacrifício, o sacrifício de Isaac, que é aquele texto tão conhecido, quando Abraão leva Isaac no monte para que pudesse sacrificá-lo, tá? Espero que você tenha gostado. Quinta-feira nós retornamos com essas aulas, mas lembre que ao longo da semana nós temos várias aulas no canal aí. Deus te abençoe, fique com Deus e até lá.